Boa noite, meus amados, meus queridos irmãos. Irmãos de casa também, você que não pôde vir, boa noite. Espero que essa noite seja uma noite especial, porque tem sido um dia especial, né? Parabéns a todos os pais presentes e em casa também. Então, eu quero iniciar o culto dessa noite com uma oração, mas será uma oração cantada. Ela é bem simples. Ela diz assim, ó: Pai amado, Pai querido, eu estou aqui. Pai amado, Pai querido, tão só preciso de ti. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo de Deus, vem curar-me, vem consolar-me, tão só preciso de ti. Em Salmos 103, no versículo 10, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas iniquidades, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E em Lucas 15:10, diz assim também. Alegre-se, é uma parábola, tá? É o 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu bem entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: caramba, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi ver o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou, compadecido dele, correndo, e abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam-me depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés. Tragam, matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E todos começaram a festejar. É com muita alegria que a gente entende, né, que para retornar tem que ter uma atitude, tem que ter uma força de vontade, tem que ter uma busca. E a gente precisa entender que a gente erra o tempo todo, mas Deus é Pai. E o pai não abandona, não esquece os seus filhos. Chamar o Ministério de Louvor para louvar ao Senhor nesse momento. A paz, Senhor, amados irmãos, amém? Convido aqueles que puderem se colocar de pé. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Como muitos irmãos já sabem, né?
Nós estamos no período de oração, né? Nossa igreja está orando por 21 dias, estamos nesse propósito para a glória de Deus. Nós estamos pedindo muitas coisas a Deus durante esse período, né? Estamos pedindo a Deus libertação, transformação, avivamento, mudança. E isso é uma coisa linda, porque a igreja tem que se posicionar dessa forma, a igreja tem que orar, a igreja tem que buscar a Deus, né? E damos graças a Deus por o Senhor ter botado isso no coração do nosso pastor. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente: a igreja de Cristo Jesus. Não tem como a gente ter avivamento, mudança, transformação, se nós não nos dispormos para isso. A igreja precisa se posicionar para receber aquilo que Deus tem para nós. Deus está derramando da chuva dele sobre nós, derramando da chuva de mudança, de perdão, de graça, de avivamento. Mas o que adianta derramar a chuva sobre uma terra que não quer produzir nada? Então que nós venhamos em nome de Jesus pedir para Deus derramar a chuva dele e também abrir o nosso coração. Senhor, olha só, eu quero que o Senhor derrame sua chuva de mudança, de avivamento, de graça, de misericórdia, mas eu também quero mudar, eu também quero receber dessa chuva. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 2, versículo 13, peço que os meninos coloquem ali, e vamos ler juntos em nome de Jesus, diz assim: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim a fonte da água viva e cavaram cisternas rachadas, que não têm as águas. Que adianta nós colocarmos nossa vida no altar de Deus e as vidas estarem quebradas, rachadas? Não tem como a gente reter a fonte de água viva se as nossas vidas não estão dispostas ao altar do Senhor. Então, eu quero te convidar hoje a fazer desse louvor uma oração, continuarmos nesse culto de oração, de adoração a Deus, e pedir para Deus que Ele derrame da chuva dele sobre as nossas vidas e realmente mudarmos, e realmente nos dispormos. Em nome de Jesus. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover. Vai chover,
esse refrão. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva. Levante suas mãos, irmãos. Profetize a chuva sobre esse lugar. Muda a sua vida, muda a sua história. Pede ao Senhor para mudar a nossa igreja, para mudar os nossos corações. Nossos corações precisam estar dispostos diante do Senhor. O teu coração faz chover. Senhor, derrama a sua chuva, Jesus. Derrama da tua glória, da tua Shekinah, Deus. Nós queremos mudança, Senhor. Nós queremos avivamento, Jesus. Vem com teu rio, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Nós queremos da fonte da água viva, Jesus, derramando sobre a nossa vida, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, te quero mais.
somente pra tua glória. Aleluia. A nossa vida seja pra glória do Senhor. Aleluia. Nosso movimento seja pra glória dele. Aleluia. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, fala pro Senhor isso. Estou disponível, então usa-me, Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Envia-me, envia-nos, Senhor Jesus. Aleluia. E como dizer não, não tem, Senhor, para o teu chamado, se me deste unção, Jesus, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia, Jesus, somente pra tua glória. Aleluia, glória a Deus. Seja para a glória dele, para a honra, louvor e adoração do nome dele, pois só ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Geração eleita, aleluia, sacerdócio real, aleluia, povo exclusivo de Deus, somos nós, nação santa, somos nós, irmãos, aleluia. Geração eleita, aleluia, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, santa, santa. A igreja. Estou disponível, usa-nos, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. E como dizer não para o teu chamado, se me deixo. Ele te ungiu, irmão, para eu ser, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, oh Deus, somente pra tua glória, só pra ti, Jesus, somente pra tua glória, só se for pra tua glória, Pai, somente pra tua glória, que não seja minha, Senhor, mas seja a tua glória, Pai, somente pra tua glória, oh Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, agora teremos uma coisa muito especial, mais do que especial, porque é o momento daqueles do dia de hoje. A gente vai ter então agora uma apresentação, um jogral com os homens da igreja do Guarani.
ser amigo, espelho e mestre do seu filho. É ter no coração a alegria de ser pai. É ser feliz pelo simples privilégio de ter um ou outro mais filho para com ele conviver. É chorar quando o filho chora. É sorrir quando o filho sorrir. É sofrer quando o filho sofre. Ser pai é acordar bem cedinho, O pão de cada dia ganhar. Ser pai é ouvir, no final do dia, os filhos e a esposa perguntarem: como foi seu dia, papai? Está muito cansado? Esquecendo das lutas e fadigas, ele abraça o filho e ensina-os a orar. graça te dou, ó Deus, nosso Pai, pelo dia de trabalho e pelo pão que nos dás. Ser pai é ensinar aos filhos o caminho do Senhor. É tornar-se como uma criança para com o filho brincar. É tornar-se adolescente para com ele dialogar. É tornar-se amigo do jovem e de seus problemas participar. Ser pai é incentivar, aconselhar. É os passos do filho acompanhar. Nunca a falsidade usar, pois ser pai requer somente a verdade usar. Ser pai quer pequeninas frases. Mas quanta responsabilidade. Ser pai é com o filho participar de derrotas e vitórias. Não só de sonhos, mas também da realidade. Pais, ensinem o seu filho o caminho em que deve andar, e ainda quando forem velhos, não se desviarão dele. Amém. E olha, irmãos, que eles sabem o que eles estão falando, hein? Eles sabem, eles sabem. Agora, irmão Renato, vem logo, não vai embora não. Vamos louvar aqui. Glória a Deus. Hoje, pelo Dia dos Pais, queremos agradecer a Deus por cada pai que está aqui, Louvado seja o nome de Deus. Gostaria de falar também, independente da tua situação como pai, temos um pai, que enviou o seu filho para que todos, aquele que nele crê, não pereça, tenha a vida eterna. Então, independente da tua situação como pai, Deus te ama acima de todas as coisas. Ele é teu pai que cuida de você, Eu quero dizer você também da live, que você creia que Deus, Todo-Poderoso, é o teu pai que te acolhe em todos os momentos. Se tem alguma cura emocional, que Deus possa vir trabalhar na tua vida. E esse louvor fala no amor de pai, que ele não pede nada em troca, é um amor incondicional. Amém. Aleluia. Obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, seu cuidado de pai, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez ouvi alguém falar de amor, mas não pude entender como amar tanto assim e não pedir o mesmo afeto, o mesmo amor, não exigir algum favor, nada em troca, amar sem restrições, poder me amar assim como sou, mesmo depois de tudo que eu fiz, me perdoar. Eu quero ser amado assim, oh meu Deus. Vem Jesus, ilumina meu ser, ilumina meu ser, que teu Espírito habite em mim, vive em mim. Eu me entrego a ti, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por esse amor de enviar o seu Filho.
unigênito, para que todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não exigir, ele não exige algum favor, nada em troca, amar sem restrições, poder me amar assim como sou, mesmo depois de tudo que fiz, me perdoar. Eu quero ser amado assim. Oh, vem Jesus, vem Jesus, ilumina meu ser, ilumina meu ser, que teu Espírito habite em mim, vive em mim. Eu me entrego a ti, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, esse amor incondicional. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Não existe amor igual, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Cante comigo, espírito de oração. Eu quero ser amado assim, oh Deus, muito obrigada. Vem Jesus, ilumina meu ser, ilumina meu ser, que teu Espírito habite em mim e vai em mim. Eu me entrego a ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse amor, aleluia. Amém, amém. Agora, sem mais demoras, irmã Elisângela tem uma palavra para a igreja. E aí, né? Amém. Glória a Deus, louvado e agradecido nosso Deus por todas as coisas. Ainda no espírito aí de homenagem aos homens aí pelo Dia dos Pais. Convido a irmã Graciete para estar aqui comigo, porque a Igreja Guarani separou uma lembrancinha para os nossos papais. A Bíblia fala assim, lá no Salmo 127. Isso. Lá no Salmo 127 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu guardadão. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. E o Provérbio 17:6 diz assim: coroa dos velhos são os filhos, dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Amém? Convido todo o papai para estar aqui na frente. Vocês viram o que é ser pai? É estar com o jovem, é estar com o adolescente. Todo papai, vem, pode vir, pode vir. Pai, se é pai, assume a responsabilidade. Pode vir para cá. Nossos visitantes também. Nosso visitante que é pai, pode estar vindo aqui na frente. A igreja separou uma lembrancinha. Quanto mais vocês fecharem aqui para mim, melhor. Renato, Zé Roberto, por gentileza, fecha aqui. Isso. As meninas querem fazer uma foto bonita dos nossos pais, dessa sair do fundo. Isso. Vamos sair do meio, porque a gente não é pai. Isso. Todos os papais estão aqui. Isso. Glória a Deus. Convido o segundo vice para estar aqui, para estar fazendo oração pelos pais, irmão Fábio. Vai que a unção, né? Vai que vai uma unção ali. Olha aí, Jesus. Vamos estender as mãos. A igreja ficar de pé em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui na tua presença, Deus querido, apresentando, Deus amado, os pais da tua casa, Deus querido, para que o Senhor venha derramar sobre cada um, Deus amado, a tua unção,
o teu poder, Deus querido, que o Senhor venha dar sabedoria, Pai amado, mais e mais aos homens, aos pais da tua casa, Deus querido. Deus amado, que o Senhor venha estar protegendo, que o Senhor venha estar guardando, que o Senhor venha estar livrando de todo mal, Deus querido. Pai querido, acrescenta mais e mais, Pai amado, da tua unção sobre a vida dos teus filhos, Pai querido, para que ele possa, Deus amado, estar nos seus lares, Pai, conduzindo cada vez mais os seus filhos, as suas esposas, Pai amado, para que venha ser tudo para a honra e glória do teu santo nome, Deus amado. Que eles venham ser varões valorosos das tuas poderosas mãos, Pai amado. Que o Senhor venha usá-los poderosamente, Pai amado, em nome de Jesus, aonde quer que eles estejam, seja no trabalho, seja na igreja, seja no meio da sua vizinhança, Deus querido, que eles possam ser boca profética, Deus querido, do teu amor e do teu poder, Deus querido. Pai, muito obrigado por cada pai aqui presente, Deus querido, ser com cada um. Nós assim oramos, agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Guarda um pouquinho, irmã Graciete está dando a lembrancinha dos pais. Convido a igreja ainda a continuar em pé, tá? Porque isso é bom, faz o sangue circular. Isso. Para medir o amor. Opa! Glória a Deus. Amém? Vamos abençoar eles. Feliz Dia dos Pais, vamos? 1, 2, 3 e... Feliz Dia dos Pais! Uhul! Obrigada a todos. Irmão Valdir. Agora, aí, eu quero ver o pai que tem esse bigode aqui, olha isso. Que maneiro, né? Então, agora é o momento mais especial da igreja. Deus ama aquele que dá com alegria, né? É o momento da gente cultuar e louvar a Deus com aquela nossa melhor parte, a parte que mantém esse templo de pé, é a parte que mantém as nossas obras funcionando. E aí eu quero convidar os irmãos do louvor do cantor cristão, o irmão José Roberto, irmã Ruth, irmã Isabel está aí? Não. Irmã Isabel, não? Irmã Ruth e irmão José Roberto, então, para a gente, irmão Marquinhos, para a gente louvar, enquanto os irmãos se preparam para os dízimos e as ofertas. Amém? Vamos estar louvando com o hino de número 329. Se a igreja pudesse colocar em pé. Conta as bênçãos. Dizes uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas
Irmãos, conta quantas bênçãos o Senhor já fez. Conta quantas bênçãos. Uma a uma, conta. É muita coisa. Irmão Rogério, pedi para o senhor orar pelos dízimos e ofertas, já orando também pelo pastor, vai trazer a mensagem. Amém. Oremos, irmãos. Querido Deus, mais uma vez na tua presença, Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, Pai amado, e entregar esse culto qual estamos prestando a Ti, Senhor. Receba nesta noite a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor, Pai. Pai amado, muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que tem derramado sobre a vida da sua igreja. Te agradeço, Pai, pelos dízimos e as ofertas que foram depositados no seu altar, Senhor. Que todos os bens, Pai amado, que foram colocados nesse gasofilácio, ele possa se multiplicar, Pai amado. Pai, agora eu te peço, Pai, pela vida do nosso pastor, que nesta noite, Pai, Tu abençoa grandemente a vida do seu servo, como tem abençoado até aqui, Senhor. Que Tu fales com a igreja aquilo que Tu queres, Senhor, nesta noite. Prepara, Pai amado, cada coração, Pai amado, para que nós possamos absorver a Sua palavra, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, amados. Amém? Boa noite a todos. Parabéns aos papais. Nós ganhamos o que, irmãos? Cadê os homens? O que os homens ganharam? Uma trena. Isso me lembra trabalho. Isso me lembra que nós temos bastante trabalho. É isso aí, né, amor? Isso me lembra que a gente tem bastante trabalho. Irmãos, estou muito feliz nessa noite por você estar aqui. Eu estava com desejo no coração, pensei numa mensagem para o Dia dos Pais, mas como é uma semana que a gente está encerrando, uma semana de oração, de jejum e oração, eu gostaria de ministrar uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, até o verso 47. Atos dos Apóstolos 2, verso 42, até o verso 47. Rapaz, botaram até água com bolinha aqui, cara. Eu me amarro em água com gás. Que maravilha. É um refrigerante que engorda menos, mas engorda também. Todos acharam? Então, nessa noite eu quero encerrar, né, esse período de oração ministrando essa palavra à igreja. Eu peço que o Espírito Santo ministre no teu coração. Que você nessa noite deixe o Espírito Santo ministrar na tua vida. Atos capítulo 2, verso 42 ao verso 47 diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo-os o produto entre todos, à medida de que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Você pode repetir essa parte? Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Fecha teus olhos. Pai, aplica a tua boa palavra aos nossos corações nessa noite. Usa a nossa vida, Senhor, que diminuamos, que teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar à tua igreja nessa noite para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar. Vou só pedir para que feche o vidro para diminuir um pouquinho o som lá de fora. Querido, esse texto é um texto em que a igreja é inaugurada. É um período em que se cumpre uma profecia de Deus
colocada em Joel, em que Joel ministra, em Joel capítulo 2, verso 27 ao 29, que desceria o Espírito Santo e que viria sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre os jovens. E nesse momento da descida do Espírito Santo, Jesus inaugura a sua igreja. Em Mateus capítulo 16, verso 18, ele diz que sobre esta igreja, sobre a afirmação de Pedro, aquilo que Pedro fala, ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ali ele começa a sua igreja, mas aqui ele inaugura a sua igreja. E nessa descida do Espírito Santo de Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor mostra que foi justamente na época do dia de Pentecostes. E nesse momento, a Bíblia mostra que foi um momento ímpar, em que a igreja viu o mover de Deus, em que a igreja viu as coisas de Deus acontecendo. Há de se destacar, por exemplo, que nesse momento aqui foi a primeira vez que se falou em línguas. Mas nesse contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o grande milagre da língua que estava sendo falado em Atos capítulo 2 era justamente cada um ouvir na sua própria língua materna. Se você olhar no Atos capítulo 2, verso 8, você vai ver quantas nações estavam reunidas ali, naquele momento, no dia de Pentecostes. Só tinha um momento que mais se enchia Jerusalém, era a época da festa da Páscoa. Mas aqui tinha bastante pessoas, bastante nações, e se ouviu falar em línguas. E houve-se um questionamento: o que está acontecendo? O que aconteceu? Pedro diz: olha, eles não estão bêbados, mas isso é o que se cumpriu por profecia do profeta Joel, que desceria o Espírito Santo, e as coisas aconteceriam, os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, os servos e as servas receberiam também o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo seria derramado na igreja. O Espírito Santo estaria, a partir de então, disponível para a igreja, a partir de então, morando em cada um de nós. E a palavra do Senhor diz que essa igreja experimentou algo maravilhoso. Essa igreja experimentou algo extraordinário. E eu fico olhando, pensando, o que foi que levou essa igreja a experimentar algo tão extraordinário, algo tão maravilhoso. Se você for olhar para Atos capítulo 2, está aqui concentrado o maior poder de Deus em ação na igreja. E aí eu queria pensar com você nessa noite sobre essa igreja. Eu queria pensar com você nessa noite que nós estamos encerrando uma semana de oração para se tornar essa igreja, para voltar às origens. Porque se tem uma coisa que a gente não pode deixar de voltar. Mas voltar ao quê, pastor? Voltar às origens, aquilo que Deus quer para nós. Voltar àquilo que Deus colocou para nós. Irmãos, Deus não colocou uma igreja para que a igreja não experimente o poder dele. Deus não colocou uma igreja para que a igreja não experimente o crescimento. Deus não colocou uma igreja para que a igreja não viva em comunhão. Ao contrário, Deus inaugura a igreja, e a oração do Senhor Jesus em João capítulo 17 é muito clara. Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um, que eles andem em comunhão. E eu queria olhar para esse texto que li, pensando em alguns ensinamentos dessa igreja, e encerrando esse período de oração, porque a gente precisa voltar a isso. Aqui está uma coisa muito clara que eu posso pensar com você. O que é voltar ao primeiro amor? É voltar isso aqui. O que é voltar às primeiras práticas? É voltar a Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 42. E diz assim no versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos, ensinamento. A igreja,
estava voltada a aprender. A igreja estava voltada a ser ensinada pelos apóstolos. E estamos falando de um período em que era ensino oral, era ensino tete a tete, mas era um ensino daquilo que Deus tinha ministrado no coração dos apóstolos, olhando para tudo que Deus já tinha falado, já tinha ministrado. Os apóstolos estavam ali ensinando essa igreja, mas não é somente aprender, não é somente a gente falar, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Na verdade, o que esse texto está dizendo, e me lembro de um comentarista, ele diz uma coisa interessante, é que essa igreja está sempre disposta a voltar e aprender, sempre disposta a aprender a palavra do Senhor, sempre disposta a aprender aquilo que Deus tem para ela, sempre disposta a se aprofundar mais. Quando se fala que perseveraram na doutrina dos apóstolos, era que eles tinham sede de aprender mais de Deus, tinham sede de aprender mais da palavra de Deus e buscar mais do Senhor, conhecimento. Era como justamente, né, buscar e prosseguir em conhecer ao Senhor, sabe? Avançando. E quando se fala em perseverar na doutrina dos apóstolos, era uma igreja voltada para a palavra, era uma igreja voltada para o ensinamento. E se tem uma coisa muito clara, que aonde só vai haver avivamento, é onde tem palavra. Se não tiver palavra, não tem avivamento. Há igrejas, por exemplo, hoje que estão trocando a palavra por crescimento. Há crescimento sem palavra, há crescimento sem a doutrina dos apóstolos, há crescimento sem as escrituras. Mas uma igreja saudável, ela tem doutrina, ela tem palavra e ela cresce, ela avança. E a palavra do Senhor diz que eles perseveraram nesse ensinamento, ou seja, na busca do Senhor, buscando ao Senhor. Eu só quero dizer para você nessa noite, para a gente se tornar essa igreja, a gente tem que ser aquela pessoa que busca, que vai em um encontro da palavra do Senhor. E aí, quando eles falam dessa igreja, eles citam uma outra característica. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é isso? Comunhão é algo que vai fazer a diferença em toda religião, em todo ajuntamento. Em todo ajuntamento. Se você não tem comunhão, você não se junta. Se você não tem comunhão, você não anda junto. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Andarão dois juntos se você não tiver comunhão um com o outro. Na verdade, eu lembrei agora veemente, o dia que o Almorio citou aqui, eu lembrei aquele da questão do purê de batata. Quando nós somos bem, né, quando a batata é bem cozida, e você aperta, espreme, e você não sabe que batata é que está ali, mas está tudo junto, é comunhão. Perseverar na comunhão é eu saber que, por exemplo, não tem como eu andar se eu não estiver em comunhão com o meu povo, se eu não estiver em comunhão com você. Perseverar na comunhão é uma comunhão, é algo tão tremendo que isso chama a atenção de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, quando Deus olhou, falou para aquele povo assim, olha, desçamos e confundamos, porque esse povo é um. E eles intentavam fazer uma torre que chegasse até os céus, e para que o nome deles fosse escrito, para que eles fossem exaltados, Deus falou assim, vamos lá, vamos confundir esse povo, porque esse povo é um. Esse povo tem comunhão, esse povo tem união, esse povo ele anda junto. Só que o objetivo dele é ruim, o objetivo dele não me agrada. Então o Senhor foi lá, desbaratinou eles, e eles não conseguiram construir aquilo que eles estavam querendo construir. Mas aí quando você olha, por exemplo, o Salmo 133, você vê Deus falando para o povo, dizendo assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
é precioso como o orvalho que desce do irmão, é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, que desce sobre as vestes de Arão. É precioso como esse óleo, é precioso como a unção, é precioso quando a igreja se reúne em comunhão verdadeira, é precioso quando o povo de Deus está em comunhão verdadeira. E a palavra do Senhor diz que essa igreja é uma igreja que persevera em comunhão. Ou seja, não dá mais para a gente andar sem comunhão. A gente precisa viver uma vida de comunhão. A gente precisa estar em comunhão. No partir do pão, nas orações. A palavra do Senhor diz que eles eram uma igreja que perseveraram nas orações. Eu não sei você, mas essa semana foi uma semana de muita batalha. E você acha que é fácil você juntar? Você vir todo dia? Eu tenho certeza. Eu faço um aposto com você, eu tenho certeza que coisas se levantaram para você não perseverar em oração. Eu tenho certeza. Posso levantar a mão aqui e dizer, para começar de mim, coisas que aconteceram para a gente não orar, para a gente não buscar. Mas uma coisa é certa, perseverar na oração não é eu orar hoje, uma semana e amanhã eu não oro mais. Os 21 dias de jejum e oração é um objetivo, é um projeto que Deus colocou no coração do pastor que vos fala, para que a gente venha avançar, para que a gente venha orar mais mesmo, sabe? Mas não vai adiantar nada a gente sair daqui dos 7 dias, ou então terminar os 21 dias e eu não orar mais. Eu preciso perseverar em oração, porque, irmãos, a oração, ela não é nada sem Deus, mas é a única forma que eu tenho de falar com Deus. Se Deus fala comigo, às vezes, por uma frase que você lê, quando você está no trânsito, você lê uma frase, aí daqui a pouco Deus ministra no teu coração, você anda de carro, você bota um louvor lá, Deus ministra no teu coração, Deus chama alguém e fala assim, varão, olha, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus está ministrando no teu coração, agora só tem uma coisa, para você falar com Deus é somente através da oração. E aí, quando você fala em oração, você está fazendo um diálogo com Deus. Não é monólogo. Não é só você falar, é Deus ministrando no teu coração. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, perseverava nas orações. Era cada um orando, cada um entrando no seu quarto, cada um pagando o preço de oração, cada um separando o momento do dia para oração, cada um separando, cada um orando. A Bíblia me mostra uma igreja que perseverava nas orações. Por exemplo, estavam indo Pedro e João ao templo. Você olha, por exemplo, Atos capítulo 12, enquanto Pedro estava preso, uma igreja estava em oração. A igreja não pode parar de orar, a igreja não pode deixar de orar, ela precisa orar, ela precisa buscar a face e precisa, sabe, se colocar diante do Senhor. E oração é oração, é oração, porque essa é a chave que a gente tem, essa é a ferramenta que a gente tem. A gente não tem superpoder, o poder está nas mãos do Senhor. E não tem oração mais forte, oração mais fraca. Tem a oração que Deus ouve. A minha e a tua oração Ele ouve. Ele pode dizer não para mim, Ele pode não nos atender. Por exemplo, quando você olha para Atos capítulo 4, você vai ver, por exemplo, que Tiago é morto. Deus não livrou Tiago, mas Deus foi lá e livrou Pedro. Porque a vontade é dele, é boa, perfeita e agradável, mas a força é dele, e quem faz é Ele. A minha obrigação é cumprir o que está em Mateus. Buscai, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Eu preciso continuar o quê? Orando. É quando o próprio Jesus falou daquele amigo importuno que orava, que buscava. Quando ele chegou, aquele homem também que chegou diante do juiz iníquo, e aquela mulher orando disse o seguinte: olha, julga a minha causa, é essa a minha função. Eu preciso entender que a oração tem que fazer parte da minha vida. Eu não posso viver uma vida sem oração, porque eu sou totalmente dependente de Deus. Quem de vocês, quem de mim? Ai de mim, quem pode controlar a nossa vida? Quem pode fazer alguma coisa por nós? Quem é que pode aqui acrescentar sequer 45 centímetros à sua estatura? Nós estamos vivendo, por exemplo, num ambiente totalmente espiritual.
Não é um ambiente onde o diabo quer matar, roubar e destruir. Quem que pode nos guardar? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não nos guardar, em vão vigia a sentinela. E aí, quando você olha, por exemplo, se eu não orar, qual a legalidade que eu estou dando para Deus? Quando eu abro mão de sair de manhã, de orar, quando eu abro mão de me ajoelhar antes de dormir e orar, quando eu abro mão de orar com a minha família, quando eu abro mão de orar pelos meus filhos, olha o que a gente perde de oportunidade de proteger nossos filhos, de proteger nossa casa, de proteger nossos bens. Olha como a gente pode, através da oração, avançar em oração e a nossa casa ser cuidada por esse Deus. Agora a gente não pode esquecer, irmãos, de orar, porque a oração é o que nos bota de pé, que nos coloca de pé. É onde você tem a certeza, Senhor, eu orei. Se não aconteceu, é por causa da tua vontade, que foi boa, é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor diz que essa igreja perseverava na oração. Eu queria convidar essa igreja aqui a não desistir de orar. Não parar de orar. Talvez você possa dar, pastor botou 21 dias. 21 dias é só uma meta. Você precisa continuar orando. Você precisa, está aí, ó. Temos oração na igreja, 6h30 da noite, 6 horas lá da noite, lá com o pastor. O pessoal está orando lá com o pastor. Tem 8h30 da manhã de domingo. Bote o joelho no chão. Pastor, tem semana de oração. Vamos fazer uma semana de oração. Vamos orar, vamos buscar, porque nós dependemos totalmente desse Deus. No versículo 43, ele diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Ele cita algo muito interessante: temor. O que é o temor? Temor não é ter medo de Deus. E se tem uma coisa que a gente não precisa, é ter medo de Deus. Deus, ele se apresenta para nós como Pai, como nosso advogado. Ele se apresenta para nós como nosso juiz. Ele se apresenta para nós como nosso grande juiz. Um dia ele vai julgar a cada um de nós, um dia ele vai julgar os nossos atos, um dia nós estaremos comparecendo diante dele de tudo aquilo que a gente fez aqui na terra. Mas há uma coisa muito clara aqui: temor. E temor é reverência. Temor sou eu ter reverência a esse Deus. Ter reverência às coisas de Deus. Ter reverência com aquilo que Deus me dá. Um exemplo muito claro: Deus te deu uma família. Tenha temor, porque Deus te deu uma família. Cuide dela. Ame a tua família. Abençoa a tua família. Não jogue tua família, não coloque no seio da tua família algo que vai ir contra os princípios que você crê, contra a palavra de Deus. O que é temor? Temor é quando eu chego na presença dele e eu sei que ele é excelso, que ele é maior, que ele é exaltado, e eu me comporto na presença dele. E o temor que a Bíblia mostra nesse texto aqui, em todos havia temor, era 24 horas do dia temendo a Deus, ou seja, reverenciando a Deus, valorizando as coisas de Deus, valorizando aquilo que Ele tinha colocado. Uma igreja com temor valoriza essa presença e teme essa presença, sabe que não está na presença de qualquer um. Nós não estamos na presença de uma autoridade humana. Nós não estamos, e muitas vezes nós temos mais temor quando nós estamos na presença de autoridade humana do que na presença do próprio Deus. A gente reverencia mais a autoridade humana do que esse Deus. E aí a Bíblia mostra que neles havia temor. Tudo que eles faziam com temor. Olha, se eu for fazer isso aqui, é com temor, porque não é meu, é do Senhor. Se eu vou aqui, o único que não tinha temor era Judas,
porque fazia e achava que ninguém ia descobrir, achava que Deus não sabia, mas quando você fala das coisas de Deus, você teme. Você teme porque você sabe que não é seu. Você sabe que é um Deus nos céus que te deu a oportunidade para fazer. Temor é quando você faz o teu ministério, quando você faz da tua vida ministerial algo de excelência, porque você sabe que tem um Deus nos céus que te deu e que um dia Ele vai tomar conta. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, eles tinham temor, irmãos. Temor todos os dias, em cada alma havia temor. E aí Deus fazia muitos prodígios e sinais que eram feitos por meio dos apóstolos. Aí as coisas de Deus acontecem. A gente precisa temer essa presença. A gente precisa chegar com reverência nessa presença. A igreja de Atos dos Apóstolos me ensina isso. No versículo 44, me chama uma outra característica. Que característica maravilhosa essa de Atos, no versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando você fala de tudo em comum, é você viver uma comunidade. Não sei se você já, por exemplo, foi em algum lugar que o pessoal falou aqui, ali é dessa forma. Naquele lugar ali acontece desse jeito. Ou seja, as coisas que aconteciam naquela igreja definia a comunidade que ela era. Quando nós estamos falando desse versículo 44, estamos falando de viver comunidade. O que é uma comunidade? É tudo em comum. O bem para você é bem para mim. O tudo em comum da comunidade é viver para o bem de todos. Quando nós falamos, por exemplo, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, é que não adiantava, nessa igreja, por exemplo, que eu estava vivendo comunidade e meu irmão não vivendo comunidade. Era um povo só. Tudo em comum é um povo só. É um povo só com um único objetivo. Qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo aqui? Eles tinham tudo em comum, tudo para eles serviam um para o outro. Não, irmão, olha, eu tenho um terreno lá em casa, eu tenho um terreno lá, e eu vou vender esse terreno porque você não pode ter falta. Olha, irmão, eu tô aqui, o que está acontecendo? Não, eu estou precisando construir isso lá na minha casa. Vamos lá, porque para você, eu tenho, você tem que ter também. Tudo em comum era que o bem era para todos. O bem era para cada um daqueles que estavam ali. E quando nós falamos também disso, tinham tudo em comum, é que não tinha objetivo diferente, irmãos. A igreja foi colocada aqui com pelo menos 3 objetivos. Pelo menos 3 objetivos. Primeiro, exaltar o Salvador, edificar os santos e pregar o Evangelho. Exaltar o Salvador, edificar os santos e o quê? Pregar o Evangelho. Isso era comum. Tudo isso é comum. A gente vive a nossa vida em família, mas aqui a gente precisa viver comunidade. Aqui é um objetivo só. Tá bom, Pedro, você vai para casa, João, você vai para casa, você vai encontrar seus pais, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas olha, pensa numa coisa. Nós estamos aqui vivendo em comunidade. Tudo que é comum a mim e a você. Exaltar o Salvador, edificar os santos e pregar o Evangelho ao pecador. Esse é o objetivo da igreja. A comunidade da igreja, ela tem objetivos comuns. Ela sabe que ela tem objetivos iguais, um para com o outro. Ninguém é mais, ninguém é menos. Por isso que eles faziam isso aqui, vendiam as suas propriedades, distribuindo produto entre eles à medida de que alguém tinha necessidade. Ou seja,
você não pode ter, eu vou lá e te abençoo. Ou seja, eu não posso me alegrar com o que eu tenho se você não tem. Isso é comunidade. Não sei se você já experimentou o que é viver em comunidade. Comunidade, todo mundo se ajuda, né? Pelo menos antigamente era assim. Vamos bater uma laje. Antigamente era melhor, né? O que fazia? Os caras só chegavam e falavam assim, só separa a buchada aí que eu venho. Aí outro dia eu fui bater uma laje e eu fiz um estrogonofe. Meu irmão, foi umas 10 pessoas. Pô, mas essa é a comida? Falei, irmão, é porque sobrou frango aí, eu achei melhor fazer o estrogonofe. Pô, meu. Aí um falou assim, eu não como isso não. Come isso não. Comeu não. Eu falei, aí meu pai falou assim, cara, eu tinha que ter feito uma feijoada, uma rabada, alguma coisa assim. Né? Mas tudo em comum. Antigamente era mais fácil a gente ver isso, as pessoas, quando um precisava do outro, então tá bom, calma aí, vamos lá. Carro caía no buraco, vamos lá tirar o carro. Vizinho, então, que morria, cara, o que fazia? Alugava até ônibus. Você fazia questão de estar. O vizinho morreu, rapaz. Esse vizinho mora aqui há 50 anos. Vamos para o enterro. Ia para o enterro e a gente, ó. E hoje como é que é? Não dá para ir, né? Mas você está entendendo o que é a comunidade? Não adianta a gente olhar, a gente precisa viver a comunidade. O que precisamos é um do outro. Comunidade é isso. Comunidade é juntar quando você está precisando de mim. E a gente avançar nisso. A palavra do Senhor diz, eu preciso avançar por causa da hora, que eles vendiam todas as suas propriedades e distribuíam, cada um tinha necessidade. Partiam pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, comum. Né? Versículo 47 diz algo que precisa chamar a tua atenção. Versículo 47, ele diz assim, louvando a Deus. Uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada para louvar. Mas como é que é esse louvor, pastor? É o louvor de alegria, de exaltação ao Senhor. E é interessante, porque a gente erra o caminho. A gente colocou louvor na igreja que exalta o homem, que exalta a vingança. Eu não vou falar do outro que eu falei, não. Mas tem gente achando que vai cantar na igreja uma música de chocolate quente, mas não vai exaltar o Senhor. Do colírio. Mas que colírio, que colírio. Nós fomos chamados para trazer um louvor a quem? A Deus. Você já ouviu essa música do colírio? Não? Então procura lá. Procura não. Mas que colírio, hein? Olha que negócio é esse. Uma igreja, essa igreja de Atos dos Apóstolos, o entendimento aqui desse texto é que eles louvavam exaltando o Senhor. Por quê? Porque louvar e exaltar o Senhor é a maior alegria que temos quando nos reunimos como igreja. E louvar e exaltar o Senhor com alegria. Nós não podemos, por exemplo, chegar aqui e travar os dentes e não cantar para esse Deus, porque, na verdade, nós não estamos cantando para o homem, estamos cantando para quem? Para Deus. Você quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, os muçulmanos, eles são mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Eles se reúnem, mas eles não cantam. A igreja foi chamada para cantar, para louvar a esse Deus, mas louvar com o quê? Com a alma e com o sentimento mesmo. Porque eu não estou aqui olhando para quem está cantando, para quem está dirigindo, para quem está
ministrando, eu estou aqui para cantar para esse Deus, estou aqui para louvar a esse Deus. E o que é isso? Louvar a esse Deus é eu louvar a sua majestade, eu reconhecer quem Ele é. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, irmãos, e a gente precisa voltar às origens, a gente precisa voltar. Eu não estou aqui por causa de A ou de B, eu estou aqui por causa de Deus. E a palavra do Senhor diz que eles louvando a Deus, isso aqui quer dizer uma continuidade, isso aqui quer dizer contínuo, louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus, cantando, 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 para quem? Para o Senhor. E a gente passou um tempo que agora a gente está exaltando o homem, a gente está exaltando outras coisas dentro das nossas canções, mas a Bíblia diz que aqui eles exaltavam, eles louvavam a Deus. Louvar a Deus é o teu objetivo. Exaltar o Senhor é o teu objetivo. Você veio aqui para cantar para Deus. Você não veio aqui para cantar para mim. Se Deus quisesse boa vida, só voz bonita, Ele tem voz bonita no céu. Os anjos estão cantando para Ele lá, santo, 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 e sai tudo afinado. Eu e você, desafinado ou não, nós viemos aqui para adorar o Senhor. Viemos aqui para louvar a Deus. Essa igreja é uma igreja que louva. Então eu não posso, por exemplo, te forçar a cantar, mas eu posso dizer para você assim, vem para cá e canta, louva a Deus. Porque você não está louvando para mim. Essa igreja louvava quem? A Deus. Agora, presta só atenção. Quando ele fala disso, a Bíblia diz que, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto eles louvavam, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, havia alguma coisa muito especial nessa igreja. Essa igreja estava vivendo o partir do pão, a comunhão, estava cantando louvores a Deus e ela estava caindo nas graças do povo. O que é isso? As pessoas olhavam de fora. Não estou falando de dentro, não. Estou falando de fora. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo naquele movimento daquele povo ali? Cara, eu não consigo entender. Esse povo sai quarta-feira à noite, esse povo sai domingo de manhã, sai domingo à noite. Mas eu vou falar uma coisa, tem alegria quando esse povo se reúne. Tem algo muito especial ali. Porque a Bíblia está mostrando que o povo de fora está olhando e está vendo aquilo que está acontecendo. E essa igreja aqui cai o quê? Na simpatia do povo. O povo está olhando para ela e está se alegrando com a presença dela na comunidade. O povo está olhando para ela e está se alegrando com o momento que ela está vivendo. Está se alegrando com a presença dessa igreja. Essa igreja está fazendo uma diferença muito, muito grande, muito boa, porque o povo está vendo algo maravilhoso ali, então está caindo na simpatia do povo e o povo se alegra. Essa igreja que Atos dos Apóstolos está falando, precisa sermos nós. Essa comunidade, a gente precisa cair na graça dessa comunidade. Eu me lembro uma vez, e me chamou muita atenção isso aqui, me permita, eu vou citar em tese, mas vocês vão lembrar da história. Nós subimos a comunidade para fazer um reparo na casa de uma irmã. Vocês vão lembrar a história, não vou citar o nome. E aí essa vizinha daqui falou, ó, tá vendo a igreja lá em cima, ajudando? Pastor, nunca vi uma igreja fazer isso. Eu falei, é mesmo? Ela, ó, nunca vi. Foi uma coisa que eu fiquei olhando assim, Senhor, né? Muito obrigado, porque eu não fiz para ser reconhecido por ninguém. A gente não faz para ser reconhecido por ninguém, mas a gente cai na simpatia do povo. O povo começa a perceber algo diferente nesse lugar.
O povo começa a perceber que aqui é um lugar de ser bem recebido. O povo começa a perceber que aqui é um lugar de onde você abraça ele, onde você chega e se sente bem. Quantas pessoas já saíram daqui e falaram, pô, pastor, a igreja recebe muito bem, né? E isso é bom. É cair na graça da comunidade, é a comunidade olhar para nós, é o povo lá de fora olhar para nós e falar assim, cara, que igreja boa. É bom estar ali, sabe? É bom você chegar naquele lugar ali, você se sente acolhido, alguém te dá um sorriso, alguém te abraça, alguém te beija. Ontem um menino se espantou comigo, eu fui dar um beijo nele, ele falou assim, não, eu falei, por que eu não posso te beijar, garoto? E ele falou assim, não. Eu falei, deixa eu te beijar. Aí o pessoal falou assim, não, deixa aí, o pessoal do culto do baú, né? Dei um beijo no lado dele, aí eu viro do outro lado, para não dar beijo na tua boca. Dei um beijo nele, aí ele falou assim, ele é o pastor da igreja. Ah, se eu soubesse que ele era o pastor, eu deixava ele me beijar antes. Mas você também pode beijar. Abraçar o Senhor, abraçar. Por quê? Alguém atende ali fora para mim, por favor? Diaconisa, por favor. 1, 2. Obrigado. Entendeu? Então, quando você olha, né? Quando você olha isso, você percebe o quê? Cair na graça. A gente está aqui para cair na graça desse povo. A gente está aqui para cair na graça desse povo e ver as coisas de Deus acontecendo nessa comunidade. A gente não pode, por exemplo, né, não cair na graça. Porque o cair na graça desse povo é o irmão Zero que fez a diferença nessa igreja. E o que é fazer a diferença nessa igreja? É que essa comunidade abraçou a igreja. Eu me lembro do pastor que foi meu professor do seminário, e ele teve uma estratégia muito bacana. Ninguém podia botar o carro na porta, na frente dos portões de ninguém, mas não era portão de garagem. E ninguém podia colocar os portões, colocar o carro. Era botar só na frente da casa, o pessoal ia lá na igreja, batia na igreja, pastor, pede teu membro para tirar o carro da frente da minha casa. A briga que tinha, terceira de São Mateus. Terceira de São Mateus, pastor Charles. Eu sei dessa história que ele falou comigo. Belo dia ele chegou e falou o seguinte, chamou os irmãos, é o seguinte, vai ter Copa do Mundo de 2018. Vamos pintar todas as calçadas desses vizinhos aí. Vamos fazer. Ele falou que mudou da água para o vinho. As pessoas, pastor, pode botar em cima da calçada. Se quiser, eu empresto minha garagem. O dia que chegou material na igreja, quem ajudou a botar para dentro foi a comunidade. Chegou caminhão de pedra, caminhão de areia, a comunidade foi para lá. Isso é cair na graça da comunidade. Isso é a gente ter bom relacionamento com a comunidade. A gente não pode, ter um relacionamento errado com a comunidade. A gente tem que olhar para nós e ver essa diferença que viu na igreja de Atos dos Apóstolos. E a palavra do Senhor diz que essa igreja verdadeiramente era uma igreja que estava, né, caindo na graça, contando com a simpatia de todo o povo. Agora, olha só o que acontecia com essa igreja. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa igreja experimentou crescimento espiritual, mas também experimentou crescimento numérico. Uma coisa interessante, uma coisa é você exaltar o número, numerolatria. Nós temos que crescer, temos que ter crescimento, mas a outra coisa é fobia de números. A gente tem medo do crescimento. Cristo chamou uma igreja para crescimento. A igreja precisa crescer. E crescer, pastor, aí a gente fala assim, não, pastor, mas crescer em número e não ter qualidade. A igreja não, a igreja cresce em número, mas ela cresce em qualidade também. Porque você olha para essa igreja de Atos dos Apóstolos,
Quantas pessoas tinham no início? 120 pessoas. Quando Pedro prega, 3.000, depois 5.000. Depois a palavra do Senhor diz que tinha uma multidão. Depois uma multidão de discípulos se levantou para continuar a obra daquilo que Deus tinha. Crescimento espiritual, mas crescimento numérico também. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, e eu estou encerrando essa semana de oração, te chamando a atenção para isso. Talvez você esteja pensando assim, poxa, pastor, podia pregar outra mensagem, mas é para te chamar a atenção para isso, para vivermos isso aqui. Porque a Bíblia diz que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, essa igreja crescia a cada dia. E é uma coisa muito interessante. Não tem limite para o crescimento da igreja. Quanto mais a igreja cresce, melhor é. O que a igreja não pode fazer é não crescer. E tu sabe qual foi o resultado disso aqui? Atos capítulo 2. É que essa igreja chegou até você. Essa igreja não ficou só em Jerusalém. De Jerusalém ela vai para a Ásia Menor. Da Ásia Menor ela vai até a Europa. Da Europa ela vai até os Estados Unidos. Dos Estados Unidos chega no Brasil. Nós fomos alcançados. Porque essa igreja cresceu. Não tem limite para essa igreja crescer. Essa igreja precisa crescer. Qual é o meu objetivo nessa noite, irmãos? É olharmos para esse texto e pedirmos a Deus para a gente viver isso aqui. Esses 21 dias de oração, de jejum e oração, eu tenho orado e pedido ao Senhor, Senhor, eu quero começar de mim. Eu não quero ser e estar pela metade. Eu não quero ser e estar e achar que está tudo bem. Eu citando para uma diaconisa, eu disse uma coisa muito interessante, quero que vocês pensem comigo. Para a gente ficar do mesmo modo, empurrando mais 5 anos, sem eu estar preocupado com o crescimento da igreja, sem você estar preocupado com o crescimento da igreja, a gente vai ficar na média. E aí a gente vai se acostumando. Quantas pessoas tem no culto de quarta-feira, pastor? 20. Quantas pessoas tem no culto de domingo de manhã, pastor? 17. Quantas pessoas tem no culto de domingo à noite? 35, 40. E aí a gente vai passando o tempo, vai se acostumando. Eu estou igual uma denominação que fala aí, estou revoltado. Eu não posso viver isso. Essa igreja está fazendo já fez 27 anos, vai fazer 28. Já não é uma igreja inicial. Já não é uma congregação. Ela precisa crescer. Ela precisa avançar. A grande pergunta, quando eu olho para esse texto, que eu faço para mim, eu quero que você faça para você. Se depender de mim, como vai andar essa igreja? Se depender desse pastor que vos fala, como essa igreja vai avançar? E eu fico olhando para mim e dizendo assim, será que eu estou na metade? Será que eu estou orando pouco, tendo pouca comunhão? Será que eu não tenho temor quando Deus fala comigo? Será que eu não tenho temor do ministério que Deus me deu? Olhando para mim e para você, a pergunta é, se depender de mim, como que vai ficar essa igreja? Eu entendo que a gente pode trilhar um caminho diferente. Voltar ao primeiro amor, voltar às origens. Viver igreja. Viver comunidade. E ver as coisas de Deus acontecendo nesse lugar. Você já parou para pensar se essa igreja estiver cheia, esses bancos cheios? Já parou para pensar se aqui estiver acontecendo conversões todo domingo? Você já parou para pensar se aqui tiver as coisas de Deus acontecendo e você olhar para o lado e não ver nenhum lugar vazio?
Essa igreja é nossa. Deus deu essa igreja para nós. Somos nós os responsáveis. Não é o pastor sozinho. Se levante, querido. Se levante. E deixa Deus usar a tua vida. Tá bom? Vamos cantar um louvor. Que Deus colocar no coração do Ministério Louvor. Muito obrigado por essa semana. Daqui a pouco eu vou agradecer. E que você entenda o carinho do teu pastor por você. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez Renova a unção em nós, Senhor. diante de ti, abro meu coração. Levanta teu povo, Pai. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou formoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queria te fazer um convite nessa noite.
Deus não precisa de mim e nem de você. Deus não precisa. Deus, ele pode levantar outros. Pode levantar outro pastor nesse lugar. Pode levantar outro no teu lugar. Mas para esse tempo, Deus separou você para estar nessa casa. Deus separou você para trabalhar na casa dele. Então você é responsável. Eu sou responsável. E qual é o meu convite? O convite que Deus colocou no meu coração é que você se coloque na brecha e à disposição de Deus. O que você tem? O que você pode oferecer para Deus? O que você pode dar para Deus? Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de nada de bem físico nenhum. Estou falando o que você pode fazer para Deus. O que você pode doar para esse Deus, do teu talento, do teu tempo, da tua vida. Você é responsável por essa obra. Nós somos responsáveis por essa obra. E tu imagina se uma igreja para, é porque nós paramos. Agora, se eu quero avançar, se eu quero ver esse lugar aqui avançando, eu preciso ser o primeiro. Você precisa ser o primeiro. O que Deus te chamou para fazer? Coloca para Ele. Faça para Ele. Viva para Ele. Ele não precisa de mim, mas Ele conta comigo. E Ele conta com você também. Você é responsável. Eu sou responsável por aquilo que Deus me deu. Eu sou responsável pelo dom que Deus me deu. Eu não posso abrir mão de estar fazendo para esse Deus. Pai Santo, Santo de Israel, Deus, nessa noite com muita alegria, nós encerramos, ó Deus, a semana de oração. Aleluia. Muito obrigado, porque aqui nós clamamos, ó Deus, por pessoas, clamamos por vidas, confessamos nossos pecados, ó Deus, e o Senhor fez um extraordinário movimento na tua casa. Mas, Senhor, nosso movimento, ó Deus, não parou, não terminou. A partir de agora, Senhor, essa tua igreja, ó Deus, precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar, ó Deus, para não ficar no meio, para não ficar do mesmo jeito, Senhor. Mas eu preciso, ó Deus, me posicionar para ver as coisas do Senhor acontecendo. Ó Deus, ir mais além e me aprofundar mais na Tua Palavra, e ler mais a Tua Palavra, e orar mais, e colocar à disposição os dons que o Senhor tem me dado, ó Deus, para fazer na Tua casa. Senhor Deus, nessa noite levanta o Teu povo. Ó Deus, fala com ele, fala com ela nesse momento e desperta, Senhor, porque nós somos responsáveis, Pai, ó Deus, para continuar essa obra que começou lá atrás, ó Deus, e precisamos, ó Deus, fazer, ó Deus, em comunhão, precisamos, ó Deus, ter a comunhão do partir do pão, precisamos, ó Deus, ter temor das Tuas coisas, precisamos cair na graça dessa comunidade, precisamos louvar a Deus, exaltar ao Senhor, como o Senhor é exaltado, como o Senhor merece ser exaltado, para que enquanto isso o Senhor acrescente pessoas para serem salvas neste lugar. Pai, continua falando com a Tua igreja, e muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço, não porque mereço, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. Todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 2 minutos e a gente já vai encerrar já, tá bom?